Mudamos de assunto agora para falar a respeito de carne bovina especificamente, mas principalmente arroba de boi gordo. Nós vimos uma oferta bem mais intensa, bem mais expressiva de animais, desde a última semana de julho, durante esse mês de agosto, em alguns estados brasileiros, principalmente na praça de referência, São Paulo. E isso mexeu completamente com a escala de trabalho. A escala de trabalho das indústrias subiu, né? Se você olhar São Paulo, dependendo do dia, está ficando aí próximo já a 30 dias garantidos de trabalho, que é muito alto. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora com Douglas Coelho, ele que é da Radar Investimentos, participa ao vivo conosco pela internet. Douglas, nós estamos vendo uma movimentação de mercado no qual a arroba do boi vem com essa questão, que eu estava delineando aqui, a respeito de uma oferta ainda que é muito intensa, mesmo agora. Temos também um valor de tonelada de carne bovina que continua recuando, pelos números de julho, os números parciais de agosto, e um cenário que não é favorável neste momento para o pecuarista. Como que você avalia a situação atual? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os amigos do Agricultura BR, boa tarde, Fabiano Reis, é sempre um prazer falar com vocês. Pois é, a gente está passando por um momento de forte pressão no mercado físico aqui em São Paulo. As indústrias conseguiram se abastecer relativamente melhor nos últimos dias. A indústria testou e entrou o boi mais barato, ou seja, aquele pecuarista que estava segurando algum animal ou outro que poderia sair nessa entre-safra acabou entregando esses animais. Então a gente vê sim negócios que foram feitos a 225, 220, dando espaço para as programações de abate de agosto estarem praticamente prontas, algumas outras indústrias fazendo aí os primeiros dias de setembro. Então isso faz com que a pressão siga vigente aqui em São Paulo. A gente vê que os negócios de 220 foram mais nos dias anteriores, hoje as indústrias estão testando até os 215, 210 aqui em São Paulo, num cenário em que, como você bem colocou, o preço médio da tonelada exportada não andou tanto, mas a gente viu que na primeira quinzena o ritmo das exportações de carne bovina foi bem forte, né? Se a gente mantiver esse ritmo, chegaria próximo a 200 mil toneladas em agosto. Então a indústria conseguiu sim se abastecer melhor, conseguiu colocar as escalas de abate um pouco mais para frente e possivelmente não deve voltar atrás dessa pressão, pelo menos nos 10 próximos dias, que é quando as escalas já estão prontas e que o pecuarista também não tem tanto poder de manobra para reter esses animais agora em plena entre-safra. Douglas, e aí nós temos uma relação que nos coloca num cenário ainda mais desafiador para a pecuária brasileira. Com isso que você acabou de descrever, com a oferta que é possível, com os valores de toneladas que estão sendo embarcadas pela indústria frigorífica exportadora, nós temos um cenário no qual o confinamento, por exemplo, não vale o risco, pelo que a gente tem conversado com a maior parte dos pecuaristas. Nós temos um pecuarista que ainda tem animais e que está, inclusive, abatendo animais que tiveram um custo mais alto por um preço mais baixo do que aquele que deveria ser, então não travou preço, acaba ficando prejudicado num momento como esse, mas tem, por outro lado, a reposição um pouco mais acessível. Como que a gente deve ver essa pecuária trabalhando, principalmente em relação à produção brasileira e a entrega de animais ali para final de outubro, novembro e o começo do próximo ano? O pecuarista que não fez a proteção ainda, nesse momento, pensar numa proteção é como se fosse a gente consertar um telhado no meio da tempestade, né? Não vai ser eficiente, vai gastar caro, vai ter algum transtorno ali. Então, a comparação é como se a gente comprasse um cadeado depois que o ladrão já arrombou a porta. Os preços caíram muito, a volatilidade subiu e comprar uma proteção depois dessa queda não seria tão atrativo, né? O ideal é sempre, o que a gente orienta os nossos clientes, todos os parceiros aqui da Radar Investimentos, é sempre consertar esse telhado num dia de sol.